Pastor Cícero, que vai nos falar por 2 ocasiões. Vamos ter uma mesa redonda, onde vamos bater um papo sobre aspectos da família. Temos também o planejamento bastante oferecer parâmetros bíblicos, né, que lhes ajudem nessa decisão tão importante, que é a decisão com quem eu vou me casar. Então, faço esse anúncio com a intenção de lhes despertar e atrair cada uma para essas oportunidades que teremos. Nós vamos louvar a Deus, ato contínuo, nós vamos estudar a palavra de Deus no tema dessa noite. Sua família pode ser melhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos adorar o Senhor. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem, as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar todas as feridas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Diga, igreja, entre no quarto. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem, as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece mais.
Ele viu e curar e sarou das feridas. Jesus, tua presença é o meu remédio. Cuides de mim, eita, que presença é essa? Presença que causa arrepio na alma e a gente sente. O tempo precioso, Deus está cuidando de nós, de cada um de nós. Pensamentos, pega isso pro teu coração. E é culto da família, que Ele possa estar restaurando cada família da noite, para a glória dEle, para que o nome dEle seja. Vamos cantar. Diga assim comigo: Deus, minha vida está em tuas mãos. Perdi a espera de viver o meu milagre, mas lágrimas só maravilha, ressurreição eu viverei. Traz de volta os meus sonhos, a salvação restitui. Eu confio em ti, sim, tu és fiel e jamais calou. Deus, poderoso, grande Rei, minha vida está em tuas mãos. Teu poder de refazer, volver o que a espera é hora de viver. Meu milagre, mas lágrimas só maravilhosa. No caminho, tudo aquilo que foi consumido, a alegria dos meus sonhos, a salvação restitui. Não importa a mim, confio em ti, Deus, o impossível, Deus, vida fiel e jamais restitui a vida. Tu és Deus, poderoso Deus, restitui. Livro de Reis, capítulo 4. O tema da nossa reflexão desta noite, primeira de tantas que teremos, com a permissão e graça de Deus, é exatamente o tema que escolhemos para esse mês de maio. Sua família pode ser melhor. E eu quero ler o texto que vai servir de base para a nossa meditação, segundo livro de Reis, capítulo 4, versículos 8 ao versículo 37, que dizem assim: Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o reteve para comer. Todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela a seu marido: Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço e lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier a nós, ali se recolherá. Certo dia chegou Eliseu, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Disse ele ao seu moço Geazi: Chama a sunamita.
Chamando a ele, ela se apresentou perante o profeta. Disse Eliseu a Geazi: dize-lhe, tu nos tens tratado com todo desvelo. Agora, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Disse Geazi: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Então disse Eliseu: chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse Eliseu: por este tempo, daqui a 1 ano abraçarás um filho. Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Tendo o filho crescido, certo dia saiu a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Disse o pai dele ao moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, e o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia, e então morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Então fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. Disse ela: tudo vai bem. Então ela albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: olha, aí está a sunamita. Corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. Respondeu ela: vai bem. Chegando ela ao homem de Deus ao monte, apegou-se-lhe aos pés. Geazi chegou para a retirar, mas o homem de Deus disse: deixa, a sua alma está amargurada, e o Senhor o encobriu de mim, e nada me revelou. Disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes. Disse Eliseu a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, mas não houve nele nem voz, nem sentidos. Pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não despertou. Chegando Eliseu àquela casa, viu que o menino estava morto sobre a sua cama. Entrou e, fechando a porta sobre ambos, orou ao Senhor. Então subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele e as mãos sobre as mãos dele, estendeu-se sobre ele e a carne do menino aqueceu. Depois desceu, andou pelo quarto de uma parte para outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou. Quando ela se apresentou diante dele, disse ele: toma o teu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés e inclinou-se à terra. Então
tomou o seu filho e saiu. Pai amado, fala-nos através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A família, senhoras e senhores, é a instituição mais importante na vida de uma pessoa. Os valores básicos de convivência social, tais como respeito, consideração, lealdade, responsabilidade, entre outros, são aprendidos no ambiente do lar. Provavelmente, se não para todos, para a maioria das pessoas aqui nesta noite, se lhes perguntasse qual foi a experiência mais marcante da sua vida, qual foi a experiência que mais lhe atingiu, qual foi a experiência que teve a força de lhe atingir de uma forma tremenda, seguramente a maioria das pessoas aqui neste auditório diria que foi alguma experiência ocorrida no contexto e no ambiente da família. E eu quero dizer nessa noite que uma família saudável emocionalmente gera pessoas saudáveis emocionalmente. Uma família doente potencializa a sua doença e a multiplica, gerando pessoas doentes. Uma família saudável, uma família equilibrada, uma família construída na base dos valores bíblicos, há também de criar pessoas, de gerar pessoas emocionalmente saudáveis. E quando nós olhamos o cenário da sociedade, de pessoas adoecidas, de pessoas com uma esquizofrenia absurda, e aqui eu não trato da esquizofrenia diagnosticada pelo médico, eu falo daquelas contradições que o ser humano, a sociedade tem vivido nesses dias presentes. Nós concluímos de que há um vulcão de produção de doenças emocionais que tem como sua origem, que tem como a sua base o ambiente da família. Toda família experimenta algumas fases que trazem consigo seus respectivos problemas. Certamente que cada pessoa que está aqui vai se inserir em uma das 8 descrições das fases naturais de uma família. Você vai se identificar nessas fases da família, quais sejam? Em primeiro lugar, famílias iniciantes. São aquelas famílias ou casais ainda sem filhos. Samantha e Yuri estão nessa classificação. Família iniciante, famílias que ainda não têm filhos. E as famílias que não têm filhos, os casais que não têm filhos, eles têm os problemas inerentes a essa fase da sua vida. Aí chega o segundo momento, a segunda fase, que é a fase das famílias gerando filhos. O filho mais velho com 2 anos e meio. É aquela família que já tem uma criança, que já está almejando ter uma outra criança. As dificuldades que atingem a família sem filhos, o casal na fase ainda iniciando a vida conjugal, é diferente, as dificuldades são diferentes, por exemplo, de um casal que começa a ter filhos. Nesse momento, entram os elementos econômicos, nesse momento a despesa da família aumenta, nesse momento a atenção da esposa, que era totalmente devotada ao seu marido, também muda, porque agora tem uma criança que acorda de madrugada, que acorda de 2 em 2 horas, que seguramente afeta o ritmo do casal, que afeta a dinâmica sexual do casal, porque agora a mulher está cansada, o homem está cansado, e eles se revezando no cuidado da criança. Então, são famílias gerando filhos, e o filho mais velho com 2 anos e meio. E há aqui pessoas que talvez se enquadrem nessa fase. Mas há uma terceira fase da família com crianças pré-escolares, 2 anos e meio até os 6 anos.
É uma outra fase, que traz consigo dificuldades que não são encontradas na primeira fase. Depois nós chegamos na quarta fase, que é a fase das famílias com crianças escolares. O filho de 6 a 13 anos. É uma outra realidade. É o momento em que o filho está entrando numa das fases mais complicadas da vida, que é a fase da adolescência. É a fase da rebeldia natural. É a fase da tentativa de se desvincular do cuidado, da proteção, da orientação, da vontade dos pais. E é por conta disso que o menino ou a menina se tornam rebeldes. Eles querem andar na contramão das orientações. E isso traz uma dinâmica nova para a família, porque é a fase dos filhos, das crianças na fase escolar. Vem o quinto estágio, a quinta fase. A fase das famílias com filhos adolescentes. O filho mais velho, regulando a idade entre 13 e 20 anos, já traz outras complicações. É a fase, por exemplo, quando você vê um menino andando muito ao lado da sua filha. E aí o pai fica meio assustado. Eu me lembro, muitos anos atrás, hoje Reuel e Sara são casados, né? Débora e eu agradecemos todos os dias, por nossa família, servos de Deus, não somos família perfeita, mas agradecemos todos os dias pela vida do Reuel, pela vida da Raíza, são servos de Deus, por nossos netos, pela vida do nosso genro Roberto e da Sara, com quem oramos essa semana. São, graças a Deus, casados, servem a Deus, ele aqui, ela lá na América. Mas eu me lembro na fase em que a Sara era muito novinha, já estávamos nesse templo em construção, e ali atrás, naquela fila de pessoas esperando para falar com o pastor, eu me lembro que lá estava um adolescente, um menino que transitava aqui pela igreja, esperando para falar comigo. E ele, quando chegou perto de mim, disse assim: eu quero namorar a sua filha. Eu pensei assim, o que eu falo para ele? Decorar o Salmo 119? Decorar a genealogia do livro de Gênesis? Porque é natural. É a fase natural que traz complicadores naturais. Aí, pai, mãe, é inevitável isso. Um dia sua filha vai chegar para você e vai dizer: pai, mãe, estou gostando do fulano de tal. Aí você vai tremer. Aí você vai pensar: meu Deus, vai inventar uma porção de argumentos. Fase natural que traz consigo complicadores para as famílias que estão com filhos adolescentes. O filho mais velho regulando entre 13 e 20 anos. Há famílias que se enquadram nessa descrição. Estão acompanhando? Mas há uma outra dinâmica, uma outra fase, que é a fase de famílias como centro de partida para a vida. Ou seja, é a saída do filho, do primeiro filho ou do único filho. É quando o filho começa a avançar e chega o momento de estudar fora. E eu quero aqui dizer aos pais: não sejam podadores dos sonhos dos seus filhos. Com esse argumento: não, meu filho, ele precisa ficar perto de mim, e se ele for eu vou junto. Não faça isso, faz parte do processo de amadurecimento dele. Começar a alçar o seu voo. É o filho que vai estudar fora. Eu me lembro quando fomos levar Reuel para estudar no cursinho lá em São José dos Campos. Poliedro. Saída de casa, estudar fora. Eu não sei se ele lembra disso, mas eu lembro. Débora, eu, Sara, fomos deixar Reuel na República. E eu me lembro que, quando nós deixamos, vimos hospedagem, como é que ia ser a alimentação, o coração apertado. E há uma imagem que eu me lembro até hoje. Quando eu estava dirigindo a mais ou menos uns 100 metros, olhei pelo retrovisor, ele estava assim, olha. Você lembra disso?
dando tchau, eu comecei a chorar, peguei o celular e liguei, está tudo bem? Passou a fase. Aquilo que eu tenho dito para os irmãos, que para a filha a gente precisa dar raiz e asa. Raiz é valor bíblico. Raiz é seriedade com as coisas de Deus. Porque vai chegar o momento em que ele vai começar a bater asas. Se você não deu raízes, você vai ter dor de cabeça. Mas se deu boas raízes, bons valores, vai chegar o momento em que o filho vai voar e você só vai ficar sentindo saudade, mas ao mesmo tempo vai dizer assim, está atingindo o alvo, é como a flecha que atinge o alvo. Há pais que bobeiam nesse aspecto, titubeiam nesse aspecto. Então essa é a fase de filhos com a saída do primeiro filho, a fase como centro de partida para a vida. Aqui há famílias assim, há famílias que estão chegando nesse estágio. Há famílias que já estão vivendo esse estágio, mas vem ainda um outro nível, uma outra etapa, que é a penúltima etapa. Sabe qual é? Famílias de meia idade, o ninho vazio. É quando aquela casa que era pequena, porque todo mundo se movimentava, as crianças brincando e a mãe gritando, não faça bagunça, meu filho. Não deixa a roupa no chão, não deixa a toalha em cima da cama, para de brigar, se continuar brigando eu vou pôr todo mundo de castigo. Aí de repente vem o silêncio, aí dá saudade da toalha molhada em cima da cama, aí dá saudade das crianças pulando em cima da cama, aí dá saudade dos filhos jogando bola na sala de estar. Porque agora é um ninho vazio, que traz consigo outros desafios. É o desafio do casal que começou sozinho, a casa encheu, agora ficou vazia outra vez, e é o tempo do casal se redescobrir. Está acompanhando? Até que nós chegamos à última fase. Fase das famílias idosas. A aposentadoria e a morte de um dos cônjuges. A verdade é que essa não é uma regra estática. A morte, por exemplo, é um inesperado que altera a dinâmica de toda a família. Imagine nesse cenário de pandemia, a família que não viu naturalmente essas fases se processarem e foi alcançada pela morte de um dos cônjuges. E a morte desequilibra, desestrutura a família. Mas eu quero dizer nessa noite que a nossa convicção é de que a família pode ser melhor. Quantos aqui se identificaram em uma dessas fases? Levante bem a atenção. Você se identificou, né? Aí você chega lá na última fase, famílias idosas, aposentadoria, a morte de um dos cônjuges. Aí começa tudo outra vez, porque agora você se preocupa com os netos. É cíclico. Começa tudo outra vez, tudo outra vez. É o tempo em que o vigor físico vai acabando, os cabelos vão ficando brancos, as doenças vão se aproximando com mais intensidade, ciclo natural da vida, que afeta qualquer família. Mas nessa noite eu quero lhe convidar a pensar comigo nesse texto, e a partir dessa afirmação, a sua família pode ser melhor. Eu creio, irmãos, que não há família tão doente que não possa ser curada.
e não há família tão saudável que não possa ser melhorada. Famílias enfrentam problemas. E eu quero ler esse texto, quero analisar esse texto e dele retirar 5 afirmações para uma família se tornar uma família melhor. O texto trata de uma experiência vivida por uma mulher da cidade de Sunem, chamada uma mulher sunamita. Uma mulher extremamente piedosa, e a sua piedade foi demonstrada quando ela disse para o seu marido, lá no verso 9, observando Eliseu, ela disse: eu vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. E aquela mulher piedosa, observando Eliseu como um homem de Deus, ela disse assim: vamos preparar um quarto para esse homem, vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Recentemente eu preguei sobre esse versículo. O que é que um homem de Deus precisa? A piedade daquela mulher a levou a se preocupar com o descanso de Eliseu. Mulher piedosa. Nós lemos aqui a história que Eliseu viu a piedade da mulher e, em gratidão, recolheu-se naquele quarto e disse para Geazi: o que é que a gente pode fazer para abençoar essa mulher? Será que tem alguma coisa que eu possa falar ao rei em favor dela? Geazi disse assim: olha, ela não tem filho e o marido dela já é velho. Eliseu chama a sunamita, ela se pôs à porta, diz o verso 15, e o profeta profetizou. E o profeta anunciou, dizendo, versículo de número 16, por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ela percebia que a sua expectativa de maternidade se tornava impossível pela sua realidade. Por isso a sua reação de incredulidade, de dúvida. Mas Eliseu disse: você vai ter um filho no ano que vem, nessa mesma ocasião. E assim aconteceu. O menino morreu, depois voltou a viver, mas essa história nos traz alguns ensinos extraordinários para quem deseja ver a sua família melhor. Olha para mim, você que está aqui, você que me assiste em casa, seguramente nesse momento está vindo à sua memória alguma experiência trágica que você viveu no contexto de família. Se pudesse voltar atrás, faria tudo para não ter passado por uma experiência trágica como aquela que lhe marcou. O que precisamos aprender para que a nossa família seja melhor? Primeiro lugar, a família vai ser melhor quando aprende que ela não é perfeita. Há um livro muito interessante escrito por Leon Tolstói, chamado Anna Karenina. Se tornou filme. Primeira frase do livro, Anna Karenina, escrito por Leon Tolstói. Todas as famílias felizes se parecem entre si. As infelizes são infelizes cada uma à sua maneira. Não há família perfeita. Aliás, o mito da família perfeita gera frustração. Nunca vi meus pais brigando. É que eles brigavam de madrugada no quarto. Ou então, era uma esposa
tão apagada, tão subjugada, que não tinha chance de sequer expressar a sua opinião. Você sabe por que é que não existe família perfeita? Porque o material que a constitui é imperfeito. É imperfeito. O texto fala que a mulher era rica. Toda família tem problema. Família rica tem problema. Família pobre tem problema. A família passa por problemas variados. Problema não é necessariamente briga do casal. Mas se tem um problema que afeta um filho, é problema da família. Se é uma doença, se for uma doença que chega àquela casa, é problema da família. Se for o desemprego que assusta, é problema da família. Quero dizer, irmão, irmã, que nenhuma família é perfeita. Nenhuma família. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não há família perfeita. Não há. Porque as pessoas não são perfeitas. Mas há aquela família que, mesmo sabendo que não é perfeita, ela quer acertar. Ela quer melhorar. Aí descobre o caminho do perdão, do pedido de perdão, da liberação de perdão. Isaac, por exemplo, teve problemas com seus filhos, Esaú e Jacó. José teve problemas com seus irmãos. Davi teve problemas variados com os filhos e entre os filhos. Você quer imaginar um problema maior do que esse? Davi, que possuía vários filhos com várias mulheres, saber que Aminon violentou a sua irmã Tamar. Que tragédia! Mais ainda, que problema sério Davi viveu na sua família quando Absalão tirou a vida de Aminon. Que problema sério! O grande rei Davi teve problemas. Você sabe por quê? A família vai se tornar uma família melhor quando aprende que ela não é perfeita, mas que ela quer acertar. Quer acertar. Está entendendo? Segundo lugar, a família vai ser melhor quando pratica generosidade. O que é que a generosidade tem a ver com família? Tem tudo. Você sabe por que é que esta sunamita foi abençoada? Porque foi generosa. Viu o homem de Deus e disse assim: vamos fazer um quarto para ele? Vamos colocar ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, para que quando ele vier aqui, ele possa se recolher, descansar. Generosa. Ah, se nós compreendêssemos a bênção, as bênçãos que estão por trás da generosidade. Irmão, seja generoso. Porque há bênção por trás disso. Ela foi abençoada porque foi generosa. Seja generoso, seja generosa. Há pessoas que são tão suvinas. São tão suvinas. Você conhece essa expressão? São tão mão fechada. Não são generosos para dar uma gorjeta. Porque tem uma mentalidade de que eu preciso ganhar e o outro precisa perder. E guarde aqui que há um princípio, que eu estou dizendo para você à luz do texto, é que esta mulher foi abençoada porque foi generosa. Desenvolva a generosidade. Desenvolva.
Pratique a generosidade. Isso abre portas para Deus usar alguém para abençoar a sua família. Não é troca, não é barganha, mas olha bem, você é generoso, seu filho vai estudar fora, aí Deus levanta lá na cidade onde seu filho ou sua filha foi morar, alguém para cuidar deles, para ser bênção na vida deles, para ser generoso com eles, porque você foi generoso com o filho de alguém, compreende? Você foi generoso com o filho de alguém, Deus vai levantar alguém para ser generoso com o seu filho, com a sua filha. A bênção da generosidade. Meu irmão, isso aqui é um mistério. Pega essa mensagem. Ela está assim, fluindo, aí você fala assim, opa, isso é para mim. Pá. Generosidade. Terceiro lugar. Estão comigo até aqui, irmãos? Amém? Sim ou não? Na galeria estão me acompanhando? A sua família, a nossa família pode ser melhor quando mantém a esperança mesmo em meio ao maior desespero, ao maior caos. Qual era o desespero desta mulher? Tendo o filho crescido, então aqui a gente tem um hiato de tempo. Nós temos o relato do menino anunciado, daqui a 1 ano você vai ser mãe. E a gente tem aqui, entre os versículos, um espaço de tempo, o menino já era crescido. Diz o texto no verso 18, corroborado pela atitude de Eliseu, quando chega e deita e põe a sua boca sobre a boca do menino, seus olhos sobre os olhos do menino, e as suas mãos sobre as mãos do menino. Não era mais uma criança. Já era crescido, o texto diz isso. Certo dia, estava lá com o pai, no campo, e começa a gritar, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Alguns já sugeriram que talvez fosse uma meningite, aí é tudo especulação. Ai, a minha cabeça. O pai não percebeu a dimensão daquilo e simplesmente disse, olha, pegou alguém e mandou o menino para junto da mãe. É um detalhe, mas convenhamos que a mãe ela tem uma percepção maior do que o pai. O pai simplesmente disse a um moço, verso de número 19, leva-o à sua mãe. Ele não dimensionou a gravidade da coisa. Chegando lá, ela tomou o menino, esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e depois o menino morreu. Poderia a história ter sido encerrada aqui. Morreu. Não tem mais jeito. Mas ela manteve a esperança, mesmo em meio ao desespero e ao caos. Deitou o menino morto na cama do homem de Deus, verso 21, fechou a porta e saiu. A família, irmãos e irmãs, será melhor quando tem esperança. É interessante que quando ela chega até Geazi, que era o ajudante de Eliseu, Eliseu mandou que perguntasse, vai tudo bem? É interessante a resposta dela. Versículo 26. Correu-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Você sabe qual foi a resposta da mulher? Está aí no versículo de número 26. Qual foi a resposta? Vai bem. Como vai bem se o menino estava morto?
Você sabe por quê? Porque a esperança leva a pessoa a ver saída onde humanamente não há saída. Leva a pessoa a ver milagre onde humanamente não há saída. Vai bem, vai bem. Família será sempre melhor quando mantém a esperança. Quarto e penúltimo lugar. Estão comigo até aqui, irmãos? Você sabe o que eu aprendo? Esse item é importantíssimo. A família vai ser melhor quando aprende a buscar ajuda rápido. O que é que a sunamita fez? Diz o texto, colocou o menino no quarto, na cama de Eliseu, fechou a porta, saiu, chamou seu marido e disse assim, ó, manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Para que eu corra ao homem de Deus. No versículo de número 24, então ela albardou a jumenta e disse ao seu moço, guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Sabe o que a mulher fez? Saiu como uma bala. Olha para mim. Na maior parte das vezes, quando a gente conhece um problema de uma família, já está tão estragado, que não dá para fazer muito. Eu diria que há pelo menos 4 razões que levam uma pessoa a demorar a buscar ajuda. Primeiro, motivo cultural. Você conhece essa expressão? Briga de marido e mulher? Como é que é o restante? Ninguém mete a colher. Uma questão cultural. A questão cultural que impede, que dificulta, que retarda a busca de ajuda. Porque a ajuda no tempo certo dá chance de cura. A ajuda no tempo errado não tem mais jeito. Quantas vezes nós nos deparamos com situações familiares que poderiam ter sido resolvidas se buscassem ajuda antes e rápido, como a mulher fez. Então esse é o primeiro motivo. Não buscar ajuda, motivo cultural. Segundo lugar, as pessoas não buscam ajuda por medo de serem julgadas. Afinal, o que é que vão dizer? O que é que vão dizer? Medo de serem julgados. E aqui eu aproveito para dar uma modesta orientação a quem trabalha com aconselhamento de casais. Primeiro, nunca se coloque como quem vai resolver o problema. Uma terceira pessoa tem o valor de ser uma escuta, de ajudar na comunicação do casal. Segundo, dica importante, não trate com achismo, eu acho isso, eu acho aquilo. Terceiro e mais importante princípio no aconselhamento de casais, aprenda a manter o sigilo. Compreende? Manter o sigilo. Há coisas que o conselheiro vai ouvir e vão ficar com ele.
E não cabe nem essa história de chegar em casa e compartilhar com o esposo ou com a esposa. Há coisas que a pessoa confiou em você. E dentro dessa dinâmica de aconselhamento, coisa importante também. Ouvir sem julgar. Às vezes a gente ouve cada coisa. Como é que se julga? Necessariamente não é falando, mas verbalizando ou visualizando, melhor dizendo. Imagine alguém que conta um problema seríssimo, aí o conselheiro ou a conselheira fazem assim, ó. Não falou coisa alguma, mas já julgou. Saber ouvir. Sigilo. 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 Mas há pessoas que não buscam ajuda por medo de serem julgadas. Mas há uma última razão que impede as pessoas de buscar ajuda quando a ajuda ainda pode ser eficaz. A vergonha. Sabe por quê? Vou citar aqui um exemplo hipotético. Imagina aquela moça que os pais disseram, não casa, minha filha. Não casa. Aliás, abra um parênteses, qualquer dia desse eu vou falar numa das mensagens que eu ouvi do pastor Hernandes, num debate com o pastor lá de Belo Horizonte, que eu não lembro o nome dele agora. Ele dizendo o seguinte, que às vezes os pais erram, porque veem que o relacionamento não vai dar certo e eles não falam coisa alguma. Se acovardam de falar, alertar a filha, o filho, não entra nessa que é uma furada. Aí a menina ou o menino entram num casamento errado. Sabe o que vai acontecer? Vai ter vergonha de pedir ajuda. E às vezes aquela menina vai comer o pão que o cujo amassou e vai engolir sem pedir ajuda. Sabe por quê? Com vergonha. Agora, se vier a pedir ajuda, uma outra coisa importante. Sabe qual é? Filha, eu estou aqui para te ajudar, nós vamos orar sobre isso. E não daquela forma, não te avisei? Eu disse. Pensa bem, alguém que está passando numa moenda porque desobedeceu. Escolheu errado. Depois de aceitar a Cristo, a decisão mais importante é com quem eu vou me casar. Moços e moças que estão aqui, não faça da sua decisão de casamento uma roleta russa. Decisão mais importante. Mas se um menino ou menina escolheu errado, procurou o pai, procurou a mãe, tenha muito coração para orar junto, para abraçar seu filho, abraçar sua filha. Não seja mais um verdugo na vida dessa pessoa. Então, meus irmãos, a família que passa por problemas precisa aprender a buscar ajuda e buscar rápido. Mas buscar ajuda de pessoas que de fato possam ajudar. A sunamita foi buscar ajuda com quem? Com Eliseu. Pensa bem, um camarada que está pensando em se separar da mulher vai pedir conselho do camarada que já está no 5º casamento. Que conselho esse indivíduo vai ter para dar? Nenhum. Nenhum. Aprenda a buscar ajuda rápido, mas saiba com quem você vai buscar ajuda. Repito, a sunamita correu e foi ao homem de Deus. Eu quero ouvir o homem de Deus. O homem de Deus vai me ajudar. Há homens e mulheres de Deus que
Se não tiverem uma palavra de encorajamento, vão ter uma palavra de oração por você. E abençoa. Busque ajuda. Mas não com qualquer pessoa. Você está me entendendo, irmão? Isso aqui é precioso demais. Precioso demais. Você que está namorando, você vai precisar vir aqui o dia que eu pregar o sermão, eu vou dar o tema do sermão. Você sabe qual vai ser o tema do sermão? Eu não vou falar, porque senão você não vem. Você precisa estar aqui, porque fazer um mau casamento é terrível. Terrível, vai se machucar, vai sangrar muito. Então aprenda a buscar ajuda rápida. Quinto e último lugar. Você está me acompanhando? Quantos estão aqui me acompanhando? Está abençoando você? A família vai ser melhor quando busca a bênção do Senhor. É interessante, no verso 27, que a sunamita chegou ao homem de Deus, apegou-se-lhe aos pés. Geazi chegou para retirá-la, mas o homem de Deus, Eliseu, disse: deixa. Aprenda a buscar a bênção de Deus. Eliseu não era Deus, mas era o quê? Homem de Deus. 9 vezes o texto diz: homem de Deus, 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 homem de Deus. 9 vezes. Ele não era Deus, mas era um homem de Deus. E o que ela fez? Agarrando-se aos pés do homem de Deus, representava para ela derramar o seu coração na presença do próprio Deus. A bênção de Deus deve ser buscada antes de começar a família e cultivada depois de ter começado a família. Débora e eu temos 36 anos de casados. Namoramos 2 anos, noivamos no dia 1º de janeiro de 1985 e casamos no dia 2 de fevereiro de 1985, 1 mês de noivado. Quando nos casamos e ficamos sozinhos, a primeira coisa que fizemos foi pedir a bênção de Deus. Tivemos lutas? Sim. Por que não a família? Não a família? Não a família? Não, você pode falar mais forte? Não a família? Oramos a Deus. E sabe de uma coisa? A oração na vida da família é algo sobrenatural. Saí de casa, ela estava deitada, sentindo dores. Mas não tem preço. Sentei-me ao lado dela na cama, deve estar me ouvindo e vendo. Demos as mãos, orei por ela, e quando eu saí, ela disse: Deus vai te usar hoje. Isso não tem preço. E aí, olha a dica que já fica, moço, você que vai casar com uma pessoa que não tem temor de Deus, você não vai poder fazer isso. Sabia? Não vai poder fazer isso. Não é poder no sentido de
de ação, mas não vai ter cumplicidade. Compreende? Simples assim. Simples assim. Orar junto. Deus me muda. Pedir de perdão. Quantas vezes eu tive de pedir perdão? E ela a mim e nós nos perdoamos? Porque não tem família perfeita? Agora, quando a família pede a bênção de Deus, não há coisa melhor do que você, pai, saber que seu filho, sua filha anda na verdade. Há pessoas que se perdem na dinâmica de ter. Deus as abençoa e elas vão adquirindo e vão tendo coisa maravilhosa, mas inverteram os valores. Já não são mais aquelas pessoas que se levantavam de madrugada para orar, porque vai confiando no braço de carne. Louco. É loucura. E eu encerro dizendo o seguinte: Deus quer abençoar a família. Deus quer abençoar a sua família. Mas é fundamental que a família queira ser abençoada. E eu vou dizer algo para você. Não depende de Deus, não. Verdade. Você tem dúvida que Deus quer abençoar a família? Ele a instituiu. Claro que quer. Isso é óbvio. Mas a questão é, até onde você quer a sua família abençoada? Há hoje um leque inumerável de propostas de estrutura familiar. A Bíblia apresenta uma só. Uma só. E as consequências já se fazem sentir. Agora estamos aí no isolamento. Eu sou do tempo, por exemplo, que o professor na sala de aula era uma autoridade, respeitado. Hoje, professores que estão querendo logo deixar a sala de aula, porque o aluno ameaça. Vou te pegar lá fora, professor. Vê se pode. Imagine. Mas sabe onde começa? Não é na escola. Você sabe onde está a origem? Não é na igreja. A igreja é uma auxiliar. Começa lá, dentro de casa. Eu disse aqui para você que os valores básicos de convivência em sociedade são construídos dentro de casa. Reuel já é crescido, tem filhos, mas ainda hoje, a bênção, pai. E eu digo, Deus te abençoe. Sara da mesma forma. Isso ajuda a manter a ideia de respeito. Hoje é meu colega de ministério. Forte essa, hein? Mas continua. A bênção, pai. Nos beijamos. Isso é cultivado. Cultivado. Está entendendo, irmão? Você pode seguir ou não. Não depende de Deus. Depende de você. Simples assim. Você quer ver a sua família abençoada? Busque ajuda. Peça a bênção de Deus. Creia, tenha esperança, mesmo em meio ao desespero. Mesmo em meio ao desespero. Há 2 cláusulas na Bíblia que liberam a pessoa de uma relação, de um casamento.
Mateus 19 fala de infidelidade, 1 Coríntios 7 fala de abandono. Mas hoje se constrói uma série de argumentos. Você sabia que já teve gente que se separou porque o companheiro roncava muito? Por que separou? Roncava muito. Você sabia que teve gente que separou porque o cônjuge tinha unha grande e prendia no lençol? Vou me separar por causa disso. São construções humanas, argumentos humanos. Mas não é assim que o livro diz. Sua família pode ser melhor. Amém? Abençoa você essa palavra? Vamos ficar em pé? Eu não sei como é que está a sua família. Queira Deus que você esteja vivendo uma maravilha na relação familiar, mas talvez tenha um problema na ordem de doença. Queira Deus que você esteja vivendo uma família maravilhosa, não tem doença, mas está com problema com o filho. É uma dor de cabeça para você, pai, mãe. Enfim, há tantas situações. Deus quer. Mas será que você quer? Por ocasião, Jesus chegou e veio um homem leproso, se colocou aos seus pés e diz assim: Senhor, se quiseres, bem podes curar-me. Jesus disse: quero ser limpo, e ele ficou limpo. Deus quer, mas você quer? Quer ver a sua família abençoada? Seus filhos andando no temor do Senhor? Não tem preço, não tem conquista maior do que essa. Não tem, garanto, não tem. Saber que meus filhos andam na verdade. Mas a fala dessa noite não é para sobrecarregar você, irmão e irmã, de culpa. Não é para pôr um peso a mais nos seus ombros, mas é encorajá-lo a pedir a Deus para que a sua família seja uma família temente ao Senhor. Seus filhos tenham temor do Senhor. Quantos querem isso? De verdade, você quer? Quantos querem ver seu casamento abençoado? Levanta a mão. Você quer? Quer de verdade? Vamos orar nesse momento?